A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal para a glória de Deus com o tema de hoje: calendário gregoriano e os meses do ano e sua origem. É de Deus? Vamos ver. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos. Vamos começar mais um vídeo aqui para a glória de Deus com o tema de hoje: calendário gregoriano e os meses do ano e sua origem. É um calendário de Deus, amados irmãos. Vamos estar vendo aqui a origem do calendário gregoriano e os meses do ano, amados irmãos. Vamos estar lendo o principal, né, que é a palavra de Deus, né? João 17, 1 João 2, Gálatas 4 e Filipenses 3. A verdade somente aqui no canal Escatologia de Deus, amados irmãos. Então, sem mais delongas, está lendo aqui, ó, a origem do calendário gregoriano. Há 435 anos, o calendário gregoriano mudou a forma de contagem do tempo. No dia 24 de fevereiro de 1582, o Papa Gregório XIII decretou uma mudança na contagem do tempo. A alteração foi determinada por meio da bula papal chamada Interrogavissimas. O documento criou o calendário gregoriano para ajustar o ano civil ao ano solar, período que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. A reforma substituiu o calendário juliano, que estava defasado em quase uma semana. A mudança estabeleceu uma duração mais exata para o calendário e uma base de cálculo para as festas móveis cristãs, como a Páscoa. O calendário gregoriano começou a valer em outubro daquele mesmo ano. Para que o ajuste fosse feito, 10 dias do mês deixaram de existir. O dia 4 pulou direto para o dia 15. O novo calendário oficial foi adotado primeiro em Portugal, Espanha e Itália, até ser seguido por a maior parte do mundo. O ano solar é calculado hoje em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, amados irmãos. Então nós vemos aqui que o cálculo é no Sol, amados irmãos, hoje em dia. Antes não era, hoje é. Ainda fala aqui na reportagem que o período que a Terra leva foi para ajustar o ano civil ao ano solar, o período que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Ou seja, já começa com a mentira de Satanás, negócio de que Terra dá volta em torno do Sol. Isso é uma mentira, mas a Terra está aqui fixa no chão. A Terra é a parte seca, né? Tem os rios, que é a parte líquida, e os céus que ficam em cima, mas tem céus, terra que fica embaixo, e os rios e as fontes das águas, etc. E para baixo da terra tem os abismos, onde tem as larvas, fogo e enxofre, que posteriormente vai ser inaugurado na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então já tem a mentira, né, que é baseada no Sol, contada a partir do Sol. E o calendário judeu, desde os primórdios, sempre foi calculado pela Lua, né? As semanas, etc. Então está aí o primeiro erro, né? Então nós vemos que o calendário foi criado por um Papa Gregoriano e posteriormente também era um calendário papal do Juliano. Ou seja, o Império Romano dominou o mundo por muitos anos, né, e fez muitas leis de calendário, que até hoje essa Páscoa que é deles, né? Páscoa que é comemorada hoje em dia não é a Páscoa de Deus. Hoje a Páscoa deles é comemorada com peixe e proíbe até o consumo de carne vermelha nesse dia. Infelizmente as igrejas evangélicas também estão dentro desse engodo de Satanás, que é só a misericórdia de Deus. Então vemos que esse calendário foi criado por um Papa em 1582, amados. Ou seja, baseado no Sol, né? Na época em que o Sol dava uma volta, aliás, que a Terra dava uma volta em torno do Sol. Ou seja, o foco todo é a adoração ao Sol, né?
não é adoração a Deus. Então, pela sua origem, nós vemos que não é um calendário de Deus, é um calendário pagão, a adoração a sol, amados irmãos. Agora vamos ler aqui, amados irmãos, a origem dos meses dos anos. Se aqui já está ruim adorando o sol, vai ver os meses dos anos, amados irmãos. Que é só misericórdia de Deus. Que diz assim, amados irmãos: por que os meses têm esses nomes? É uma pergunta aqui na matéria aqui. Os dois links dessas duas matérias deixarei a descrição do vídeo para os amados irmãos. Você sabia que a maioria dos nomes dados aos meses do ano tem origem no primeiro calendário romano, criado por Rômulo em 753 a.C.? Esse calendário possuía apenas 10 meses, sendo o primeiro deles o mês de março. O responsável por introduzir mais 2 meses ao calendário foi Numa Pompílio, 700 anos antes de Cristo a 673 a.C. O segundo rei de Roma, dos tempos mais tarde, optou-se pela troca de alguns nomes, a fim de homenagear o imperador César Augusto. Veja a seguir as razões que justificam o nome recebido por cada mês. Janeiro, homenagem ao deus romano Janus em latim, o deus da mudança, dos começos e dos fins, com duas faces, olhando em direções opostas, uma para a guerra, outra para a paz, uma para o passado, fim do ano, outra para o futuro, novo ano. Só misericórdia de Deus. Fevereiro, mês dedicado ao Deus da purificação dos mortos, Fébroa, a quem os romanos ofereciam sacrifícios para expiar as faltas cometidas durante todo o ano. Março, homenagem a Mártios, deus da guerra. Abril, há duas versões. A primeira baseia-se em uma comemoração sagrada, Aprilis, feita em homenagem a Vênus, deusa do amor. A segunda versão viria de apriere, abrir, em latim, referência ao período de abertura das flores no hemisfério norte. Maio, nome baseado em comemorações que honravam duas deusas romanas identificadas com a primavera e com o crescimento das plantas e flores. Maia e Flora. Junho, homenagem à deusa Juno, protetora das mulheres da maternidade. Outra versão diz que deriva do nome de um clã romano chamado Június. Julho, no primeiro calendário romano, era chamada de Quintilis, por ser o quinto mês do ano. Em 44 a.C. foi realizado em homenagem ao grande líder romano Júlio César, que fora assassinado. Agosto, por representar o sexto mês do ano, no antigo calendário romano recebia o nome de Sextilis. Também foi realizado para homenagear outro grande líder, Augusto, que se tornou o primeiro imperador romano. Setembro, de latim septem, sete, o sétimo mês antes do calendário de Numa Pompílio. Outubro, do latim octo, oitavo mês. Novembro, do latim nove, nono mês. Dezembro, do latim décimo mês. Grafia dos meses. No Brasil, usa-se letra maiúscula para grafar o nome dos meses. Já em Portugal e nos países africanos da língua portuguesa, utilizam-se letra maiúscula. Observe.
truques, etc. Tá bom até aqui, meus irmãos. Ou seja, praticamente todos os meses do ano é oferecido a deuses. Se não é para deuses, é para homens. E se não é para homens, é para contar o números, né? Como se é 7, ou setembro, outubro, novembro, dezembro, principalmente isso daí. O resto é tudo para deuses ou para homens. Ou seja, é um calendário humano criado por homens que adoram deuses. E a maioria do nome dos meses é oferecido a esses deuses. Ou para adorar a planta, para adorar qualquer outra coisa, menos a Deus. Eles não adoram o Criador, eles adoram a criação, que é uma abominação diante dos olhos de Deus. Ou seja, todos os meses do ano, o calendário que foi criado para adorar o Sol, dizendo que o Sol é o centro de tudo, a Terra gira em torno do Sol. Não, amados irmãos, é uma mentira de Satanás. A Terra é o principal. Desculpa, amados irmãos. A Terra é o principal. O foco de tudo é a Terra. E o Sol, a Lua, as estrelas servem a Terra para marcar dias, anos, estação de anos, etc. Né? Ou seja, Deus criou a Terra e posteriormente criou os iluminares, que são o chamado Sol, que é o maior iluminado do dia, para iluminar o dia, a Lua, que é menor para iluminar a noite, junto com as estrelas, amados irmãos. Ou seja, as estrelas do céu servem a Terra, não ao contrário. Ou seja, o mundo, os homens maus que adoram deuses, inverteu. Tudo que é de Deus eles invertem, né? Inverteu a criação, botou a Terra para adorar o Sol, em vez de o Sol servir a Terra. É só misericórdia de Deus. Então, para começar, daí está tudo errado, né, mano? Ou seja, como que você vai selecionar meses ou o próprio calendário, sendo que é tudo pagão, tudo oferecido ao diabo? Então, nós vemos aqui que a origem é tudo satânica, mano, criado por papas, imperador romano, etc. Agora vamos para a palavra de Deus, amados, acho que é o mais importante. Nós vemos que o calendário está entregue a Satanás, juntamente com os meses, que adora deuses e homens. Agora vamos para a palavra de Deus, que é o mais importante. João 17, do 14 ao 17, amados irmãos, que diz assim, amados irmãos: deles a palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade, amados irmãos. Ou seja, nós somos santificados pela palavra de Deus, amados irmãos, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo que nós não somos do mundo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo não era. E nós não somos do mundo. Ou seja, se não pertencemos ao mundo, não se contaminamos com as coisas do mundo, calendário, meses do ano. Podemos marcar dias e horas para compromissos, né? Trabalho, de médico, do colégio, etc. Mas não ficar servindo a eles. Ou seja, eles foram feitos para nos servir, para a gente marcar essas coisas do dia a dia, não para a gente servir a eles, adorando meses ou festas que estão instituídas por papas desde os primórdios, que é só misericórdia de Deus, né, amados? Então nós vemos aqui que não somos do mundo, não pertencemos a esse mundo, amados. Então não viemos a se contaminar com ele, que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo João também, amados irmãos. 1 João 2, do 15 ao 17. O título diz: não se deve amar o mundo. Versículo 15: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens,
não provém do Pai, ou seja, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, amado irmão, quem permanece para sempre é o que faz a vontade de Deus. Por que permanece para sempre? Porque naquele grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos para sempre com o Senhor na glória, no novo céu, nova terra, na Santa Jerusalém, a descida de Deus, né? A Nova Jerusalém, capítulo 21 do Apocalipse. Lá estaremos para todo sempre com o Senhor Jesus Cristo. Essa primeiro céu e a primeira terra vai passar, porque está preparada para o fogo, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3. Lê o capítulo todo, amados irmãos. É uma bênção para vocês, amados irmãos. Então diz aqui quem ama o mundo não está no Senhor Jesus Cristo, não está em Deus. Ou seja, é necessário, né? O amor do Pai não está nele. Ele queima o mundo, essas festas. Como muitos irmãos, eu antigamente também guardava essas festas. Ficava contando os dias. Eu lembro quando eu era criança que a festa que eu mais aguardava, mais ansiava, era a festa do Natal e Ano Novo. Por quê? Porque a gente, né, se reunia com nossos familiares, via nossos familiares, nossos primos, para brincar, para comer, para se confraternizar, né, mas para ter confraternização, né? É um momento importante da família ter as festividades, né, amado irmão, para reencontrar os familiares, mas não como principal foco, né, amado irmão? Né? Que é só misericórdia de Deus, ou seja, não ameis esse mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né, amados irmãos? Então tudo que está no mundo é cobiça dos olhos, os bens, isso não provém de Deus, amados irmãos. Nada aí desse mundo provém de Deus, provém do mundo. As coisas que estão no mundo, as coisas que provém de Deus vêm do alto, que é a Nova Jerusalém, para a glória de Deus. Agora vamos estar lendo aqui também, amados irmãos, um capítulo muito importante, Gálatas 4, do 8 a 12, que fala diretamente desse calendário, desses dias e festas aí, amados irmãos. Gálatas 4, do 8 a 12. Gálatas 4, do 8 a 12, amados irmãos. Preocupação de Paulo com os Gálatas, que diz assim, amados irmãos: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses, ou seja, estátuas, etc., essas coisas do mundo, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Para a glória de Deus. Até o 12, né? Para a glória de Deus. Ou seja, os Gálatas, que no princípio adoravam essas coisas do mundo, Deus, etc., Deus de pau, pedra, de gesso, ou seja, conheceram a Deus e estavam voltando a essas práticas novamente de guardar dias, meses, festas, coisas do mundo, né? Para adorar as coisas do mundo. O Paulo estava advertindo, amado, saia disso aí, né? Saia disso, porque vocês já foram libertos disso, vocês estão querendo ser escravos novamente dessas coisas. Devemos adorar somente a Deus, amado. Logicamente que aquele que quer, né, gosta de comemorar seu aniversário, né, fazer uma festa, etc. Se for para a glória de Deus, pode fazer, mano. Mas não devemos nos prender a isso, essas coisas. Tem que sempre adorar a Deus, né? A gente também não pode pegar uma festa que é do mundo e falar, não, eu estou adorando a Deus aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coisa do mundo é do mundo. As
coisas de Deus é de Deus. Então nós vemos aqui que Paulo estava advertindo o povo sobre essas práticas, para deixá-las, para não voltar a ser escravos, né, amados, como era anteriormente. Para terminar, Filipenses 3, amados irmãos. Filipenses 3, para a glória de Deus. Filipenses 3, do 20 ao 21, amados irmãos, que diz assim, amados irmãos: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, amados irmãos. Como esse dia é importante, como será o dia mais importante de todas as nossas vidas, amados. Quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, né? E o corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, né, amados? Então vai se cumprir a palavra de Deus. Tragada foi a morte pela vitória, porque essa coisa física mortal vai se transformar num corpo glorificado, semelhante do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós viveremos para todo sempre. Porque nesse corpo mortal, muitos chegam aos 70 anos e descansam, uns 80, uns chegam até 90, outros até 100, que é um milagre hoje em dia, pela alimentação, por tudo que a gente vive hoje em dia, né? É um milagre. Mas para a glória de Deus, Deus tem sustentado até esses dias finais. Mas vai chegar aquele grande dia, ou seja, nossa cidadania não é desse mundo, mano, vem dos céus. Então devemos focar nas coisas que é do alto, que do alto que vem a salvação para todos nós, amados. Então fica com essa palavra, se afaste dessas coisas, essas festas, calendários, mês do ano, e foque somente na palavra de Deus, nas suas escrituras, em fazer o bem para o próximo, como Deus instituiu na sua palavra. Que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos que o calendário é pagão, meses do ano adorando deuses, o calendário falando que a terra gira em todo o sol, que é mentira. Muitos servos de Deus acreditam nessa mentira de Satanás, da NASA, dizendo que a terra fica girando em torno do sol, ou seja, não é parado. Tudo que gira, você vai sentir. Se você está dentro de uma bola que gira, experimenta ficar dentro de uma bola que fica girando. Você vai ficar tonto, né? Ainda fala que gira em não sei quantos quilômetros por hora em torno do sol. Ou seja, uma mentira de Satanás, um engodo que muitos acreditam. Mas para abrir os olhos, tem que ler a palavra de Deus. E muitos não lêem, nem ficam com a NASA. Mas cada um vai dar conta de si. Adeus, amados irmãos. Então fica com essa palavra. Se inscreva no canal. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe com seus irmãos esses vídeos, essas informações importantes e relevantes para os dias de hoje. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.